Primeiro eu vou falar sobre a arbitragem e vou falar sobre o lance mais polêmico do jogo, que eu já tive uma opinião e já mudei de opinião no meio de todas as interpretações, revendo o lance também, ouvindo especialistas. E o que eu posso dizer, infelizmente, é que eu acredito que roubaram na linguagem popular do povo, o Vasco da Gama. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Pra mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Na linguagem oficial, é claro, o que eu acredito é que prejudicaram o Vasco da Gama. E eu falo isso não pelo Vasco, eu já falei aqui nessa live 500 vezes que eu detesto falar de arbitragem. Eu gosto de falar de futebol, de jogo, de bola, de campo. E infelizmente o Vasco da Gama foi mais uma vez prejudicado pela arbitragem brasileira, que tem um nível vergonhoso. É isso que eu posso falar. Vergonhoso. E não é só contra o Vasco, eu já falei isso aqui 1000 vezes. A arbitragem brasileira é vergonhosa em todos os níveis, em todos os jogos, para todos os lados. Todos, tá? Eu quero deixar isso claro. Eu, Lucas Pedrosa, enquanto não tenho informação sobre, a informação que eu tenho e aquilo que a gente sempre premedita, enquanto não tem nenhuma prova, todos são inocentes. Eu não acredito em prejudicar um time de propósito. Eu não acredito em roubo descarado, em mal intenção, no sentido realmente de prejudicar algum clube. Eu sou esse cara, eu não acredito. Mas que a arbitragem é uma vergonha e tem prejudicado o Vasco nesse Campeonato Brasileiro algumas vezes, e posso listar aqui de cabeça, porque como eu disse, eu não sou de reclamar de arbitragem não, mas existem lances que são impossíveis de você não entender como uma forma prejudicada. Eu vou lembrar aqui, rapidamente. Primeiro turno, Vasco e Santos dentro do Campeonato Brasileiro. Santos 1-0 e o jogo estava 1-0. O Pedro Raul sofre um pênalti no segundo tempo no campo adversário. Ali, atrás do placar, na frente do placar, na verdade. Ele sofre um empurrão, um claro empurrão, em uma partida que o Vasco, se conseguisse fazer o gol, ia sair com um empate, ia ser 1 ponto contra um adversário direto, iam ser menos 2 pontos contra um adversário direto, e o Vasco sai prejudicado de dentro de São Januário. Isso aconteceu, tá? Outra partida, Vasco e Red Bull Bragantino. O Orediano sofre um pênalti um pouco antes do pênalti sofrido pelo Verratti, e a arbitragem nem sequer chama o VAR. O Anderson Daronco, inclusive, naquele jogo, ele deu um show à parte, né? Um show à parte à la Anderson Daronco. O Vasco não foi só prejudicado ali, mas acredito que até o Red Bull Bragantino tenha sido prejudicado pelo péssimo nível de arbitragem que Anderson Daronco promoveu naquela partida. Tanto é que ele sai vaiado pelas duas equipes do estádio Nabi Abichedi, lá em Bragança Paulista. Uma atuação vergonhosa e que sim, prejudicou também o Vasco da Gama. Vasco e Atlético Mineiro, Maracanã. Gabriel Peck sai na frente da área, sai na frente do goleiro do Atlético e é puxado, se eu não me engano, pelo Lemos, que puxa a camisa dele e desequilibra o Gabriel Peck. Pênalti. Não dado e nem chamado pela arbitragem para ser visto no VAR. E hoje, cara, vou te falar de forma tranquila. É um lance difícil demais, tá? Não dá pra sair cravando, igual louco, ou não é. É um lance difícil. É um lance que você tem que observar de vários ângulos e quais são as decisões que acabaram sendo cruciais para o juiz anular o gol. No primeiro momento, eu
estava com a sensação de que sim, tinha outra jogada. Tinha sido outra jogada. O que acontece? O cruzamento vem da esquerda, o Verratti sobe para poder disputar. Nessa disputa, ele consegue ganhar, a bola sobra para ele, ele dá a cabeçada, o Palmeiras tira a bola, volta para ele tenta jogar para dentro da área, e aí o Richard Rios corta. Assim que o Richard Rios corta a bola, o Paulinho faz um golaço, um gol absurdo, um gol que iria entrar para a lista de gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro 2023. O ponto é, e quais foram os pontos da discussão? Eu acho que a gente pode botar aqui, e eu vou no primeiro ponto da discussão. Aqui, ó. Vou usar esse tweet aqui do Kings Alta, que é uma página maneira lá do Twitter. Que é esse lance aqui. Na minha visão, pra ser muito honesto, eu acho que a linha é traçada errada, tá? Eu acho que a linha é traçada de forma errada. A linha é traçada no pé do zagueiro do Palmeiras, quando deveria ter sido traçada no ombro. Essa é a minha visão. Agora, eu acho que até mesmo se fosse traçando no ombro do jogador do Palmeiras, talvez o Verratti estaria impedido. Então, eu não consigo cravar nada aqui, nesse lance, se era ou não era. Eu não consigo cravar nessa situação aqui. E eu fui rever o lance. Eu até conversei com o Cazé me mandou o vídeo. Cazé Casimiro me mandou um vídeo de que lance que vocês estão falando. Eu falei, cara, tô falando de um lance aqui sobre a origem da jogada ou não. Se o lance ele tem uma nova origem ou não. E ele falou, cara, que isso? Não, é a mesma jogada. E aí eu fui rever a jogada e realmente é a mesma jogada. E na minha cabeça era o seguinte, eu tava achando que o VAR só poderia não interferir se a bola tivesse saído. E aí sim se originaria uma nova jogada sem a análise do VAR. Quando eu achei isso, e até conversando com o Casimiro, eu falei isso, eu falei, cara, eu acho que não foi nada. Se a linha foi traçada corretamente, o Verratti está impedido. Então, o gol seria bem anulado. Aí depois eu continuei revendo o lance. E, cara, foram 2 lances antes da bola chegar no Paulinho. Antes da bola chegar no Paulinho, o Verratti participa 2 vezes, de 2 jogadas seguidas. Tanto a que ele, teoricamente, está impedido, quanto a que ele participa depois e o Richard Rios, conscientemente, afasta essa bola. No final do jogo, no pós-jogo do Premier, o Paulo César Oliveira, que foi o mesmo que falou que o Gabriel Peck não sofreu pênalti, então me desculpem, com todo respeito ao profissional, eu não vou me balizar na opinião dele para cravar alguma coisa, mas ele é um especialista de arbitragem. Então, o que ele explica, e aí é você saber diferenciar a opinião da informação. Eu acho que no lance ali, não é uma opinião do Paulo César de Oliveira. No lance do pênalti é uma opinião dele. No lance do Paulinho, eu não acredito que seja uma opinião dele. Ele se debruça sobre a regra. E qual é a regra? A partir do momento que o Palmeiras tem a posse do lance, e nesse caso ele interpretou ali, e dá pra ver, quem jogou bola sabe, o Richard Rios, que é muito bom jogador, que tem uma qualidade bem acima da média, ele estava sozinho na área. Ele não afasta a bola de qualquer jeito. Ele tira a bola. E tira mal. Então, origina-se um novo lance porque ele tinha a posse e o domínio da jogada. E aí, é a isso que eu me atento ao comentário do PC de Oliveira. Não é a opinião dele. Eu vou me atentar ao quesito de arbitragem. Ao que ele explicou, debruçado na regra. E que eu, honestamente, não tive essa interpretação no início. Depois que ele explicou e eu percebi que sim, origina-se um novo lance a partir do momento que o Richard Rios tem a tranquilidade para poder cortar essa bola, aí o gol é legal. Então, com a regra debruçada pelo PC de Oliveira e sim, originando um novo lance, independentemente do Verratti estar impedido ou não, o que também é discutível pela linha traçada, eu acho que o Vasco foi prejudicado. Na linguagem do povo, o Vasco foi roubado. Eu não gosto de usar isso porque
eu não posso alegar isso e nem afirmar isso de ninguém. Mas, se a regra diz que, a partir do momento que o outro adversário tem a posse, se origina uma nova jogada, o gol do Paulinho foi legal. E aí, gente, eu vou ser muito honesto com vocês. O Vasco não fazia uma grande partida. Mas o Vasco não foi pro Allianz Parque para dominar o Palmeiras. O Vasco foi pro Allianz Parque para jogar por uma bola. Tanto é que já tinha conseguido chegar num cruzamento do Lucas Piton e o Verratti cabeceou na mão do Everton. E essa bola que o Vasco jogava aconteceu. O Paulinho fez o gol. E um golaço, inclusive. Um baita de um gol. Pra mim, do melhor jogador do Vasco no primeiro tempo. No segundo, ele caiu um pouco de rendimento, como o time inteiro. Mas são decisões dentro da partida que alteram completamente não só o psicológico, mas o técnico e o tático do time do Vasco. O Vasco veio se defender, e aí já falando do jogo, já entrando no campo e bola, se defender a meio campo. Veio se defender em 2 blocos baixos, como vem fazendo. Um bloco de 5 e um bloco de 4. Para deixar o Verratti fazendo essa correria, muitas vezes fazendo a pressão na bola do cara que tá com a posse, no caso do Palmeiras. Desciam Gabriel Peck e Serginho, ficavam na linha do Praxedes e do Paulinho. O Zé Gabriel, ora fechava na linha de 5 na zaga, e ora ficava nessa entrelinha, que foi justamente o que deu certo contra o Atlético Mineiro. Aliás, o Zé Gabriel fez um bom jogo de novo. De novo, terceiro jogo seguido bom do Zé Gabriel, pra ser muito honesto. E aí, cara, a partir do momento que o Vasco fez esse gol, o jogo seria outro. O Palmeiras não fez uma grande partida hoje. Claro, a gente tem que lembrar, o Palmeiras teve uma partida pela Libertadores, teve toda a confusão da questão do avião, mas tanto é que o Vasco toma um gol de bola parada. Até então, no segundo tempo, por mais que o Vasco não estivesse fazendo um jogo de extrema qualidade, o Vasco estava conseguindo suportar bem o Palmeiras. O Palmeiras não criava efetivamente. Isso era claro. Então, na minha visão, eu acho que o Vasco não merecia ter saído. Por mais que fosse esperado você perder para um Palmeiras, um excelente Palmeiras, o melhor time da América nos últimos 4 anos, podemos dizer assim, junto com o Flamengo. Esse Palmeiras em casa é quase imbatível, cara. Então, esse era o esperado. Agora, da forma que foi, infelizmente, para ser muito honesto, isso chateia. Isso é lamentável. Imagina quem foi para São Paulo, quem foi para o Allianz Parque, pagou passagem cara, ingresso caro, para estar lá vendo o Vasco. Se sente mal, se sente prejudicado. A verdade é essa. E para ser muito honesto, com todas as explicações e com tudo que eu pude interpretar, porque essa é só a minha opinião, não quer dizer que eu esteja certo, que eu esteja errado, essa é só a minha visão. Eu acho que o Vasco foi prejudicado. O Vasco não deveria ter saído do Allianz Parque com menos pontos, com 3 pontos perdidos, digamos assim. E nem com 1 ponto perdido, porque poderia pelo menos ter empatado a partida. E repito, o Palmeiras é poderoso. O Palmeiras é muito mais time do que o Vasco. Não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Agora, não fez um grande jogo contra o Vasco. O Vasco, sem a bola, fez um bom jogo. Um bom jogo que foi suficiente para neutralizar esse Palmeiras. E toma um gol de bola parada, que sim, é proveniente de um erro do Robson, mas que, gente, é um erro que eu não considero nem um dos piores erros dele dentro do Campeonato Brasileiro. É um erro que, como esse, se comete várias e várias vezes dentro da partida. A diferença é que o Palmeiras tem jogador que decide, cara. E o Rafael Veiga é o melhor meia do Campeonato Brasileiro, junto com o Eduardo. Não à toa esse cara tá sendo convocado para a Seleção Brasileira. E acertou um belíssimo chute de falta, cara. Então, o Vasco fez um jogo honesto, mano. Sabe? O Vasco realmente fez um jogo honesto. Fez um jogo de competição. E não fosse esse lance que prejudicou o clube, prejudicou o time, sim. Como? Repito. Não é... Eu odeio esse negócio de perseguição. Não espere de mim discurso de perseguição. Eu não sou esse cara. Negócio de... Ah, meu Deus, estão perseguindo o Vasco. Ah, não sei o que, é sempre contra o Vasco. Não é sempre contra o Vasco. Se você acompanha um pouco de futebol, você sabe que não é sempre contra o Vasco. É sempre contra todo mundo. Todo mundo tem erro, todo mundo tem lance bizarro, todo mundo tem esse nível
chulo e vergonhoso da arbitragem do futebol brasileiro. Mal preparada. E que muitas vezes não é nem culpa dos caras. É culpa de toda a estrutura da CBF. Esses caras não são profissionais. Eles são árbitros e bombeiros. Árbitros e educadores físicos. Árbitros e guarda municipal. Árbitro e outra coisa. Então, assim, essa discussão ela é grande. Ela é grande. Mas o Vasco foi prejudicado hoje. Assim como foi prejudicado contra o Santos. Assim como foi prejudicado contra o Galo. Assim como foi prejudicado contra o Red Bull Bragantino. Esses são os fatos. Esses são os fatos. O Vasco não está na zona de rebaixamento por causa disso. Não está. O Vasco está na zona de rebaixamento pela própria incompetência de um primeiro turno de Campeonato Brasileiro vergonhoso. Pintinho com pitinho, patinho com patinho. Mas não dá pra gente poder analisar essa partida sem pensar no erro que prejudicou o Vasco da Gama. Ponto. Ponto. Aqui ninguém é maluco. Aqui ninguém vai ficar botando tudo na conta da arbitragem. Só que a análise não tem como ser feita se não passar pelo gol mal anulado do Vasco.